Olá, muito bom dia. Começando agora mais um programa FEMESP na TV. Estamos transmitindo desde a TV Osasco aqui em São Paulo para todo o Brasil pela Com Brasil e página da FEMESP no Facebook. Bem-vindos. Convidado dessa edição é o capitão Marco Aurélio Ramos de Carvalho. Ele é vice-presidente da diretoria executiva da AUMESP. Bom dia, capitão. Obrigado pela presença. Bem-vindo. Bom dia, obrigado pelo convite. Estamos sempre às ordens aí para divulgar as ações da nossa associação. Muito bem. Vamos falar do assunto quente do momento da AUMESP, né? No dia 30 do mês passado, houve uma audiência de conciliação lá no Tribunal de Justiça da ação de integralização do Alê no Padrão, que a AUMESP está lutando aí pelo cumprimento da sentença. O que deu essa audiência? Bom, essa audiência eu acho que foi frutífera, apesar de não ter se decidido nada, mas as propostas foram bem feitas. O nosso escritório, o Escritório Negri, fez a proposta de fixar uma data para o início da execução e, a partir dessa data, somente seriam beneficiados os associados que tivessem já entrado como associado. E que isso daí poderia ser verificado pela própria PGE, por alguém do Tribunal de Justiça, com uma visita à associação e requerendo a mídia com o número de associados nessa data a ser fixada pelo meritíssimo juiz. A PGE, por sua vez, fez uma contraproposta dizendo o seguinte, que ela aceitaria os associados até a data da audiência, ou seja, dia 30 de maio, aqueles que tivessem associados, contudo, desde que se obedecesse o que é previsto no Estatuto. Entre aspas, ela quis dizer que somente seriam beneficiados os oficiais, por se tratar de uma associação de oficiais no posicionamento da PGE. Então, ela aceitaria até a data da audiência, mas que atingisse somente os oficiais. Isso daí, logicamente que isso não foi aceito pelo Escritório Negri, eles também não aceitaram a proposta do Negri e o juiz pediu para que os autos fossem concluídos para ele decidir. Existe um detalhe importante nesse pedido da PGE, que eu acho que favorece muito a nossa associação. Ele fala que aceitaria os associados que entrassem até a data do dia 30 de maio e que fossem associados oficiais quando da propositura da ação. Os associados que estivessem na associação quando da propositura da ação. A ação foi proposta em 2014, essa ação do Alê Integral, 100%. E a alteração do nosso estatuto, que permitiu oficialmente a entrada de praças e de pensionistas de praças como associados da AUMESP, a alteração é de 2012. Então, se a gente for seguir o que determinava o estatuto, quando da propositura da ação, que é 2014, já era uma associação que permitia a entrada oficialmente dos praças como associados. A única coisa que não alterou e que deveria ter sido feito, mas no momento não foi de importância, não foi decidido como de muita importância pela diretoria, é que deveria já ter mudado o nome para AMESP, como é hoje, como na nova mudança no estatuto, que é a Associação dos Militares Estaduais de São Paulo. Mas isso daí não influi no que consta do Estatuto. O Estatuto consta no artigo 6º o item que é permitido os associados, desde 2012, os oficiais da Polícia Militar e praças e pensionistas dos praças, e inclusive civis. Então, eu acho que a audiência foi frutífera, porque a própria PGE determinou que quem estava associado antes de 2014 ou em 2014, teria direito. Então, não seriam só os oficiais, porque nós temos vários praças desde 2012, então, que era permitido. Então, abrange toda a categoria e essa é a posição mais correta, sem dúvida. Mas não é estranho, porque desde a propositura da ação, sempre foi dito que os beneficiários da ação seriam os associados da AUMESP. Nunca se distinguiu oficiais, praças, pensionistas, em lugar nenhum. Até no julgamento do STF nunca se falou nada. Como que essa novidade vem aparecer numa audiência de conciliação? Isso daí é um meio que a Procuradoria-Geral do Estado
tem para procrastinar o pagamento, o início da execução. Ou então ela quer se colocar como, não, nós autorizamos o pagamento, nós queremos que seja feito o pagamento, mas só para aqueles que têm direito no entender delas. Então essa posição apareceu agora, e isso daí foi certamente alguém que conversou com eles, falou, ó, a associação desde 1935 é de oficiais, então os praças não fazem parte, até 2012. Antes de 2012, tinham uns convidados, nós tivemos até um diretor lá, que foi diretor adjunto do jurídico, que era sargento, mas ele foi mediante ação. Mas a partir de 2012, isso daí regularizou, não tem mais dúvida que nós temos associados e praças. Tanto que o aumento do quadro, do efetivo da associação, foi em razão disso daí, dessa alteração estatutária que permitiu que não fosse só oficiais. Apenas o nome permaneceu. E a história, nós não podemos tirar a história de uma associação que foi criada de oficiais e seguiu até 2012 como só de oficiais, e a partir daí para praças e oficiais. Como é que vai ficar a ação agora que a audiência não teve resultado prático assim? Então, estranhamente, o juiz pediu para que os autos, determinou que os autos fossem concluídos a ele, para ele decidir a divergência entre as duas partes, entre o escritório Negre, defensor da UMESP, e entre a PGE, representando o Estado. E agora, no dia 7 de junho, saiu uma decisão, para mim, estranha, que até eu fiz um comentário no grupo dos diretores, porque o juiz fez uma decisão, eu até falei isso, uma decisão técnica. Por que é técnica? Que menciona a legislação, menciona outros julgados anteriores, menciona o ALE de 2008, que todo mundo já recebeu, quase todo mundo já recebeu. Ele faz essa colocação toda e pede que o escritório que representa a UMESP em 10 dias esclareça isso daí, junte documentos. Porque, segundo ele, esse monte de decisões, de legislações citadas, impede que se execute o que a associação está pretendendo. Eu acho que não tem nada a ver, porque aquilo lá já são coisas que transitaram em julgado, que já foram pagas, a posição do Supremo é bem clara, e o escritório Negre já se manifestou nesse sentido também, que não tem nada a ver com essa ação. Mas ele vai ter que se responder a determinação do juiz, nesse prazo de 10 dias, já deve estar respondendo, ou já respondeu, e em seguida nós vamos aguardar a decisão dele. Vamos ver o que ele vai, dessa vez, colocar. E gostaria de esclarecer que a decisão é uma decisão, tem muitos erros de português, tem muitos erros de redação e tem lugares que você não consegue entender o que está transmitido nessa decisão. Um detalhe dessa ação da UMESP, principalmente desde o trânsito em julgado, né, em que vários advogados, até outros interessados aí, dizendo que a ação vai além dos associados da UMESP. Ela vale só para os associados, é isso que está escrito na decisão, não é? Existem decisão do Supremo, existem decisões que a ação só vale para aqueles que são associados daquela que propôs a ação. Porque senão não tem razão de ser uma associação propor uma ação, se vai pagar para todo mundo. Então não precisa, aí tem que ser uma decisão do governador, fala, paga o benefício para toda a polícia militar, ativos e inativos. A ação engloba somente os associados da UMESP, e como foi colocado aí nessa audiência do dia 30, até o dia que for pedida à mídia, a relação dos associados da UMESP. Essa conversa de algumas associações, de alguns advogados, de que não precisa ser sócio da UMESP, que ele vai ser beneficiado, eu tenho certeza absoluta que isso não prevalece. A não ser que o governador queira, num belo dia lá, falar, não, esse benefício é muito bom, vou pagar para toda a polícia. Não acredito que ele faça isso. Que é uma ação definida da UMESP, hoje a MESP. É uma ação dos nossos associados. Do nosso presidente que passou a procuração, nosso escritório que entrou com a ação, então beneficiado só quem é associado até o momento em que o Estado pedir à mídia, como foram feitos nas outras ações que nós ganhamos. Eles pedem à mídia e a partir daí quem entra como associado não deverá receber o benefício. Bom, esse é um detalhe importante, né, de quando o Estado solicitar a mídia, né?
Como a proposta da PGE não foi aceita, que era pagar para os associados até o dia 30 de maio, dia da audiência, então a adesão continua a qualquer momento sem... Continua normal até o juiz determinar, ou o juiz determinar a data, ou o Estado pedir a mídia. O juiz pode falar, ó, vou pagar para todo mundo, que é o que a gente espera, para os associados que entraram até a data, por exemplo, dessa decisão. Então, a partir daí, quem entrar não vai ter mais direito. Então, Tem prazo para esse pedido de execução ou não? O escritório Negro pediu 30 dias, mas a gente sabe que é difícil cumprir isso daí em 30 dias. Então, a gente espera que seja num prazo um pouquinho mais longo, mas o juiz poderá determinar que até essa data os associados que entrarem serão beneficiados. E aí vamos ter o procedimento de pagamento, que pode levar 1 mês, 2 tal, mas aí não entra mais ninguém. Aí fica travado a admissão de associados visando esse benefício, porque nós temos outros benefícios na associação. Quem entrar depois da exigência da mídia, a associação tem um plano para esse contingente ou não? Eu acho que poderia até entrar com uma ação pedindo aí uma equiparação, porque é sócio, entrou depois de uma data tal, não sei o quê, mas eu não sei se seria viável juridicamente receber esse benefício. Eu aconselhava entrar já, então. Aconselho a todos aqui que tenham pretensão de receber que entrem, enquanto estamos ainda discutindo como vai ser a execução, quem vai ser beneficiado, até quando. Então, o escritório Negri colocou lá para marcar uma data e ir lá pegar a mídia. A Procuradoria já fixou uma data que seria dia 30, mas só para aqueles oficiais que tivessem entrado até a data da propositura da ação. Então já tem umas datas mais ou menos rondando aí. Eu não sei qual que o juiz vai fixar e se as partes vão concordar. Tá. O que vai acontecer para quem entrar com a execução por outro escritório, outro advogado? Isso é outra discussão que nós temos. Eu, particularmente, eu sou advogado, particularmente eu acho o seguinte: a ação é do escritório Negri, certo? Não há vamos dizer, um impedimento legal que alguém possa entrar com outro advogado. Nós já temos decisões no interior de São Paulo que admitiram a execução através de advogados que não do escritório Negri. Mas temos decisões também do Tribunal de Justiça que acha que definiu que não pode. Então, vamos dizer, o entorno mais provável é que quem entrar com outro advogado que não seja do escritório Negri, vai ter duas coisas. Uma, que ele poderá perder ou deverá perder no Tribunal de Justiça, vai ser cassada a decisão do juiz de primeiro grau, principalmente no interior do Estado. E a segunda coisa é que ele vai pagar 2 vezes. Que como a ação é do escritório Negri, ele vai ter que pagar para esse advogado que está entrando e vai ter que pagar para o escritório Negri, porque ele já tem o direito na execução, que ele é o dono da ação. Então, eu acho que é uma precipitação dos associados, falar, não, porque o advogado falou que eu vou entrar e vou receber rápido. Não vai receber rápido. Tudo tem Vamos primeiro trabalhar para colocar o dinheiro no olerite dos associados, que é o mais importante, e depois nós vamos trabalhando, ou concomitantemente, trabalhando para receber os atrasados dos 5 anos para trás. Os atrasados? Os atrasados... O que vai acontecer? Vai ter uma nova ação ou é automático? Não, como tem funciona? que ter uma ação de execução, aí possivelmente ele vai fazer como ele fez nas outras ações. Eu estou falando como aconteceu antes. Ele faz em bloco de 10 associados, faz ação, é uma outra ação de execução. E isso daí ainda tem que ver com o judiciário, porque há uma sobrecarga, se fizer na mesma vara, muito grande, que é muita gente hoje na associação. Nós estamos perto de 50 mil associados já. Então, a execução é um volume muito grande. Não sei se eles vão fazer na própria vara ou se vão permitir que seja distribuído para as outras varas da Fazenda Pública. Mas a execução, possivelmente, em grupo de 10. Então, vai ter que fazer procuração para o advogado do escritório Negri para ele entrar com essa execução. E vai pagar os honorários que já estão fixados em assembleia desde muito tempo atrás. Esse é o procedimento e certamente os valores serão pagos através de precatório ou, que seria o ideal, conseguir com o Estado que esses valores para cada um dos associados, que os valores são diferenciados, por causa de posto, tempo de serviço e outras coisas,
que esses valores pudessem ser divididos em parcelas. Mesmo que seja um número grande de parcelas, seria interessante. Como foi pago agora o quinquênio e sexta parte sobre a insalubridade, que o valor é bem menor, mas foram parcelados em 24 meses. Então, todo mês caiu um valor na conta do associado. Essa seria, para mim, a melhor saída de parcelar isso daí, mesmo que seja um número grande de meses, 50, 60, 100 meses, mas o associado teria todo mês um valor caindo na conta dele e não custaria muito ao Estado. Ele não ia mexer muito no orçamento do Estado, porque os valores relativamente ao Estado são pequenos. E sai do precatório. E sai do precatório. Porque já tem precatório demais para ser pago pelo Estado. Então, isso seria diluído num determinado número de meses e seria interessante para a associação, seria interessante para os associados e eu entendo que seria interessante para o governo do Estado, que seria um valor bem pequeno dentro do orçamento geral. Bom, o propósito do nosso programa é entrevistar presidentes e vice-presidentes das associações para que eles venham aqui falar da associação deles, o que está acontecendo, como funciona, como trabalham, enfim, fazer uma prestação de contas para os associados em geral. Eu acho que na nossa conversa aqui, o que era para ser falado da ação do Ale, acho que está bem explicado, né? Nós temos alguns minutos ainda de entrevista aqui contigo, então se quiser falar... Eu só gostaria de alertar os associados da Unesp que não fiquem nervosos, ansiosos, em expectativas negativas por causa dessas decisões que vão saindo aí, que são decisões interlocutórias, elas não são definitivas. A da audiência não houve uma decisão, houve uma tentativa de acordo. Essa outra decisão que saiu dia 7 de junho, ela também não é definitiva, ele está pedindo algumas informações para o escritório NEG, para o exequente, que é a associação. Então não fica atribulado, porque aí uma determinada pessoa interessada em criar tumulto, põe lá, está vendo, saiu uma decisão, agora o juiz está pedindo isso, não vai pagar porque ele mencionou isso. Não é nada disso. Ele deu uma decisão, eu acho que não tem nada a ver com o nosso processo, volto a falar, e as coisas estão andando normalmente. O escritório NEG está acompanhando passo a passo toda a decisão que sai, mas não tem nada definitivo, a não ser que nós ganhamos a ação e ela transitou em julgado. Só isso é definido. Não tem data, não tem, vai pagar só para o oficial, isso não é verdade. Então, está tudo em estudo. Estão visualizando algumas datas, a Procuradoria já colocou, o escritório NEG já colocou, o juiz não definiu, nós precisamos aguardar a decisão dele. E a decisão dele, se não atendeu o que a associação quer ou não atendeu o que a Procuradoria propôs, certamente vai ter o recurso de agravo contra essa decisão dele. Então vai ter ainda um recurso que vai para o tribunal, mas sobre a execução, não sobre o processo de conhecimento, porque esse já transitou em julgado. Então, de definitivo tem isso daí, o Estado tem que pagar, ponto final. Tem que pagar. Agora, o sistema, quando isso daí é que está se discutindo agora. Agora o Estado empurrando com a barriga e o escritório puxando. E vou dizer, não há possibilidade de se retirar os prazos desse pagamento. Isso não existe. O Estatuto determina isso, o Estatuto, a mudança anterior à propositura da ação, e a própria Procuradoria falou isso. Aqueles oficiais que são associados até a data, pelo Estatuto, até a data da propositura da ação. Então, aqueles que são associados é de 2012, praças e oficiais. Então, isso daí já está determinado. Indiretamente, eu acho que sem querer e sem perceber, a própria Procuradoria reconheceu isso. Bom, nós temos 3 minutos ainda. Vamos falar um pouquinho do que a Unesp tem além da ação do Ale. Então, eu falo, o nosso serviço é dividido em 2 partes. A primeira parte, a gente tem uma coisa grande, um benefício grande, como é essa ação, para a gente atrair os associados. E é o que realmente atrai, são esses valores maiores. Mas nós temos que trabalhar para quê? Para que a gente tenha outros benefícios para a gente manter o associado dentro da associação. Porque não adianta entrar 20 mil associados, recebe o dinheiro e vai embora. Esse não é o nosso interesse. O nosso interesse é que o associado entre, seja beneficiado com esses valores no limite dele, fique aguardando os atrasados, porque se ele sair, ele também não recebe os atrasados, se ele sair de associado, e ele tenha outros benefícios que possam segurá-lo como associado. Quais são esses benefícios? Nós temos o cartão saúde, que é de conhecimento de todos os associados, um cartão que dá 30% de desconto em remédio.
que dá desconto em exames laboratoriais, que dá desconto em consulta, e hoje nós acrescentamos o convênio com o Odontocompre, que tem um tratamento dentário com desconto e uma parte que é de limpeza da primeira consulta, que não custa nada associado. E o cartão também não custa nada associado. E a gente estimula que eles usem, porque ele usando ou não, todo mês nós pagamos um determinado valor para que tenha esse cartão. Nós temos agora, terminou dia 31 de maio, fizemos um imposto de renda para mais de 5 mil associados. Eles não gastam nenhum tostão, tanto na sede como nas 10 regionais. Nós temos o auxílio funeral, que muitos falam assim, mas daí é auxílio funeral para quem morre. Pois é, mas o problema não é quem morre, o problema é quem fica. Então nós temos um atendimento já há muitos anos, muito bem feito. Temos uma reposição de dinheiro, se a família quiser fazer o funeral, de 5 mil, perto de R$ 5.500, que ela apresenta as notas e recebe. Então, é um outro benefício que nós temos. Nós temos uma colônia de férias que faz pacotes de fim de ano, das festas normais durante o ano. Temos um pacote das regionais que atende os associados do interior, tudo a preço de custo, é preço de custo mesmo. Tem café da manhã, almoço, janta, bebida no almoço, bebida na janta, show, bingo, tudo isso para oferecer ao associado um serviço de primeira e a preço baixo, para que ele possa ir até lá e permanecer na colônia, utilizar os benefícios da colônia. E temos outros benefícios menores que a gente vai criando. Estamos estudando um benefício, eu estou montando, já montei até, vou falar com o Coronel Jorge, que é o nosso presidente, para a gente incluir dentro desse benefício da máfia, do cartão, uns outros benefícios para que o associado sinta que ele, estando na Almesp, ele vai ter benefícios sempre. Nós devolvemos hoje perto de quase 50%, mais de 50% do valor que ele paga da mensalidade. Uma mensalidade que está a R$ 75,60 há mais de 10 anos. Metade disso a gente devolve para eles pagando os benefícios. Faltou só incluir assistência jurídica, que além das ações que o escritório NEG propõe, nós temos também o atendimento associado, propositura de ações, que ele não gasta nada a não ser as custas e se perder a sucumbência. Então nós temos vários benefícios e estamos procurando outros para incluir, para que o associado entre, receba o dinheiro do Alê e permaneça como nosso associado. Esse é o objetivo da diretoria da Almesp ou Amesp. Muito bom. Então, nós chegamos ao final da entrevista aqui, recebendo o vice-presidente da Almesp, o capitão Marco Aurélio Ramos de Carvalho. Muito obrigado pela sua presença, mais uma vez, pela atenção. Até uma próxima. Se Deus quiser. Estamos sempre às ordens aí e a gente que agradece a oportunidade de divulgar aquilo que a Amesp faz para os seus associados. Muito obrigado aí, até a próxima. Então, vamos agora ao noticiário das associações. A AFAM, desde sua fundação, se preocupa em estar ao lado do seu associado em todos os momentos que exigem cuidados maiores. E não poderia ser diferente agora, onde, depois da pandemia, a situação financeira mundial se tornou bastante frágil. Desde julho de 22, a AFAM está subsidiando em 80% cestas de alimentos e higiene para seus associados. Até o momento, foram entregues em torno de 10 mil cestas. Nesse processo todo, são envolvidos vários departamentos da AFAM para que a cesta chegue ao solicitante com toda a segurança. Iniciamos com o processo de compras em uma empresa especializada em cestas de alimentos. São em torno de 1.000 cestas por mês. Lá, as caixas são montadas uma a uma com os produtos arrumados de forma específica para que não haja danos. Depois de embaladas, recebemos as cestas em nossa sede em Santana e ficamos aguardando o local de destino para a retirada do associado. De acordo com o local de retirada, a transportadora leva até a unidade Farmafam, onde são armazenadas com todo o cuidado. No dia do recebimento, a loja e a sede comunicam ao associado que podem retirar a sua cesta. Esta é mais uma forma da AFAM dizer ao associado o quanto ele é importante e o quanto nos empenhamos para entregar o melhor a ele. Lembre-se, a AFAM você pode contar.
30% de desconto. 30% de desconto em medicamentos em mais de 7.000 drogarias em todo o Brasil, inclusive nas grandes redes. É isto que a Aomesp proporciona ao associado com seu cartão Aomesp Saúde. Basta apresentá-lo na hora da compra. Este mês, o associado Moisés Elias obteve desconto de R$ 735 na compra de medicamentos. Este valor equivale a quase 10 meses de mensalidade da Aomesp. O cartão é uma mão na roda para todos que precisam de medicamentos. Hoje, mais de 35.000 associados à Aomesp estão ganhando super desconto de 30% na compra de medicamentos. É um ganho econômico real que faz a diferença no bolso de qualquer um. Se você ainda não tem seu cartão Aomesp Saúde, entre em contato com a sede da Aomesp ou com qualquer uma das 10 regionais. Aproveite, o cartão é grátis. São 30% de desconto na hora da compra. União das Pensionistas de Policiais Militares do Estado de São Paulo. Quando 6 corajosas pensionistas decidiram fundar a entidade, certamente nem imaginavam a dimensão que seu trabalho alcançaria. Um dos momentos mais marcantes dessa trajetória aconteceu alguns anos depois. Nossa entidade conseguiu alterar as regras para o recebimento da pensão, que até então ainda requeria a declaração de um terceiro envolvido, um policial militar que atestasse o merecimento de cada uma das viúvas ao direito assegurado por lei. A União das Pensionistas criou um cronograma de atividades muito especial, de forma que pudesse reintegrar suas associadas, já que, após a perda do marido ou do pai, muitas se viam absolutamente desamparadas e sozinhas. Para facilitar a vida daquelas pensionistas que moram no interior, a União das Pensionistas adquiriu um terreno em Taubaté, reformamos nossa sede e construímos um salão de festa. Com a aquisição e construção da Casa de Apoio Hortência D'Asti de Lima, a entidade foi além e se tornou capaz de abrigar até mesmo as associadas vindas do interior do estado de São Paulo. Compramos 2 veículos novos para os serviços de transporte e apoio das nossas pensionistas. Até jazigo compramos a elas, caso precisar. A União das Pensionistas da Polícia Militar do Estado de São Paulo vem desde 1979 apoiando a família militar em todo o estado. Tenham todos uma boa tarde, ótima semana e até segunda-feira que vem. Até lá.